Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana, conversando e debatendo aí, fazendo o balanço, né, do primeiro turno e já projetando, né, para o segundo turno aqui das eleições municipais. E dando sequência aqui na nossa programação da semana, meu convidado é bastante especial aqui. Trata-se do Renato Rofai, ele que é, né, da revista Fórum e aceitou aqui o convite aí para a gente pra trocar uma ideia sobre como que ele analisa, enxerga o cenário eleitoral, né, e o resultado, né, de ontem. Mas antes disso, para aqueles que ainda não conhecem, te conhece, Renato, por favor, fale um pouquinho aí de você. Boa tarde a todas, todos e todas. Guilherme, eu sou Renato Rofai, editor, diretor de redação da revista Fórum, jornalista há 35 anos, doutor em comunicação, dei aula por muito tempo em universidades, já dei aula também em escola pública, autor de alguns livros, entre eles O Novo Ecossistema Midiático, a história do jornalismo digital no Brasil, Como Combater o Fascismo, em coautoria com o professor Sérgio Amadeu, entre outros. Enfim, sou também um dos precursores da blogosfera progressista. Perfeito, Renato. E vamos aí para a primeira pergunta, né? Analisando o dia de ontem, né? O que eu pude perceber é que houve um aumento, né? Um ganho aí das prefeituras por parte da extrema-direita e por parte do chamado Centrão. Como que você vê esse resultado e o que a gente pode esperar, né, inclusive da política nacional, né, no próximo período? Olha, uma eleição municipal, ela permite múltiplas análises, né? Em geral, as pessoas tentam buscar elementos na eleição municipal para discutir como serão as próximas eleições, as eleições que mais importam, ou seja, para governadores e senadores, deputados federais e presidente da República. Mas elas não têm uma conexão tão direta. Veja, o PT foi o partido que ganhou a eleição presidencial passada, tinha elegido 160 e poucos, 168, se não me engano, prefeitos em 2020. E elegeu o presidente da República. Um conjunto de 5.570 municípios, elegeu apenas 160, 170, e mesmo assim elegeu o presidente da República. Essas eleições novamente repetiram algo que vem se tornando bastante já sedimentado na política brasileira, vitórias dos partidos do chamado Centrão, né? Eles acabam sendo os partidos mais municipalistas e por isso acabam elegendo muitos deputados também na sequência, porque os deputados têm apoios de prefeitos. E um pequeno avanço do PT, que sai de 170 para 250 prefeitos, um sumiço do PSDB, que praticamente se despede da política nessa eleição, com um número pequeníssimo de eleitos, uma votação ínfima em São Paulo, na sua principal cidade eleitoral, né? Repita-se também em Belo Horizonte, acho que não chegou nem a ter candidato. Então, Porto Alegre também, o PSDB não teve, acho que nem candidato. Ou seja, o PSDB é o grande derrotado, vinha sendo derrotado em eleições passadas, não é
é apenas a continuidade do movimento que se iniciou lá na Lava Jato. Foi ele que achava que ia ser o maior beneficiado da perseguição contra o PT, acabou sendo a principal vítima. Perfeito. E falando um pouco aí sobre o PSDB, o Renato, é correto afirmar que a partir do momento que a base, né, antiga do PSDB, quando ele rivalizava, né, concorria com o PT, migrou para o bolsonarismo e aí o PSDB ficou órfão e enfraqueceu? É possível dizer isso, sim. Quer dizer, a base tucana se radicalizou, né? E o centro, que era o que o PSDB representava, a partir do centro ele juntar à direita, o centro mingou. E isso vem acontecendo não só em cidades brasileiras, mas é um fenômeno internacional. Sim. E o Renato, falar um pouco aí como que você analisou, está vendo aí a candidatura, a campanha do Boulos, se para você, né, o tom que a candidatura está adotando é plausível, ou se precisa avançar, como que você está vendo isso? Olha, o Boulos vai ter que fazer uma ginástica nessa eleição. Ele vai ter que buscar votos no extremo da periferia e avançar no centro ao mesmo tempo. E para isso, ele vai ter que disputar o eleitorado do Marçal com o Nunes. O eleitorado do Marçal não é um eleitorado extremista. Ele é um eleitorado que está cansado, em sua maioria também. Cansado de política, cansado de não ter suas expectativas realizadas. E, inclusive, se você for olhar nos grotões da cidade, teve regiões, Grajaú, o Lula teve 66%, o Marçal teve 30% e o Boulos 30%. Então, o que explica isso, né? Tão pouco tempo, esse lugar que era um distrito periférico petista e martista, a Marta sendo vice do Lula, ter ido tão fortemente para o Marçal e para o Nunes. Vai precisar conversar com esses grandes bairros de periferia e, ao mesmo tempo, segurar o eleitor de centro. Não é uma tarefa fácil. O Nunes é o favorito no segundo turno, mas ainda tem jogo. O fato do Marçal estar declarando o apoio, né, basicamente aí para o Ricardo Nunes, isso ajuda? Isso é mais uma dificuldade encontrada aí para o Boulos? Eu não sei dizer, porque não vi as pesquisas falando disso. Porque o Marçal também, ele concentrou uma rejeição muito forte, né? E é possível que uma parte do eleitorado, pelo menos mais lustrado, se sinta traído pelo Nunes, de vê-lo junto ao Marçal. Já não é fácil vê-lo junto ao Bolsonaro. Vê-lo junto ao Bolsonaro e o Marçal pode trazer algum nível de ojeriza. Acho que o próprio Nunes vai tomar muito, muito cuidado em relação a isso, a esse apoio. Acho bastante interessante isso que você falou, porque pelo que eu acompanhei, o Renato, é, o, o Bolsonaro parece que vai querer entrar de cabeça nessa campanha no segundo turno, né? Como que ele pode ser decisivo, né? Em qual medida, né? Em cima disso que você falou? Eu acho que ele não vai entrar de cabeça.
eu acho que ele não vai entrar de cabeça. Acho que isso não interessa sequer ao Nunes agora. O Nunes precisava do Bolsonaro no primeiro turno, não precisa no segundo. Então, ele vai continuar com a posição que teve, na minha opinião, viu, Guilherme? Entendi. E o Renato, e em relação ao Lula, né? Qual que é o papel que ele pode cumprir nessa campanha? E aí eu, né, aproveitando a deixa, né, eu vi uma live, né, uma atividade aí que vocês da revista Fórum fizeram, né? Por que que o Lula, né, não está entrando mais de cabeça nas campanhas, né, de gente ligada aí ao PT? Eu acho que o Lula meio que sempre fez isso, viu, Guilherme? Lá no primeiro mandato, tal, estava com muito mais energia. Talvez tenha sido um pouco diferente, eu não me recordo, assim. Mas mesmo na campanha do Haddad, em 2012, o pessoal reclamava muito que faltava o Lula apoiar mais o Haddad e tal. E ele dizia, não, deixa que o Haddad segura isso daí, não precisa de mim, tal. Usa o meu nome. Ele sempre faz um pouco isso. Ainda mais agora que, imagine, ele tem um arco de alianças para governar ali, que 15 partidos, né? Tem partido que tem ministério, que União Brasil, por exemplo, é praticamente oposição, mas tem 3 ministérios no governo. Tem 3 ministérios. Então, se ele se indispõe com esses partidos, ele pode prejudicar a governabilidade. Ele olha muito para isso, na minha opinião. E o Renato, conversando aí com, né, outras pessoas, né, aqui no mesa de debates, né, uma coisa que o pessoal que foi comentada é que o Lula fez esse movimento, né, com a intenção, né, do pessoal começar a andar com as próprias pernas e assim forjar uma nova liderança dentro do campo progressista, dentro do campo da esquerda. Aí, aproveitando a deixa, né, eu queria que também você falasse sobre isso, né, como que você vê, né, quem que pode ser a figura que vai substituir o Lula, né, porque o Lula não vive para sempre, né? Muito difícil ainda dizer isso, né? Muito difícil. Eu acho que, assim, se o Lula for reeleito em 2026, uma eleição vai ser difícil também, né? Nós não estamos falando de 2030, é tudo muito longe, tudo muito longe. E se falar assim agora, se o Boulos ganhar em São Paulo, ele se torna um cara projeto para 2030. O Haddad, será que ele aguenta 7 anos, 6, 8 anos de ministro da Fazenda? Se ele aguentar, pode se tornar uma referência nacional para um projeto. Flávio Dino, será que cansa do Supremo e sai? Mas é tão cedo para isso, Guilherme, tão cedo. É tão difícil fazer essa projeção, porque nós estamos fazendo uma projeção não para 2026, onde o Lula será o candidato. Tudo indica que ele será o candidato. Renato, fazendo uma pergunta bem pragmática aqui para você. Não seria melhor o Lula já passar o bastão para uma figura mais, como digamos assim, mais jovem do que ele? Eu acho que entre o desejo e a realidade, talvez o Lula até deseje, mas o único candidato hoje do campo progressista com chances de ganhar a eleição é o Lula. Ninguém teria chance de ganhar uma eleição da extrema-direita no Brasil hoje. Isso ficou provado em 2022. Então, se tiver Lula, tem que ir de Lula.
não dá para... Se tiver Pelé, bota o Pelé para jogar. Com uma perna só, ele é melhor do que os outros jogadores. Entendi. Mas mesmo assim me estranha muito, né? E até vou contar um caso aí de uma entrevista que eu fiz essa mesma pergunta para o presidente do PT de Taubaté, né? E ele falou uma coisa que, né, me chocou bastante, né? De que era preciso a gente torcer para o Lula estar bem de saúde para poder disputar as eleições de 2026, né? E de que essa preparação, né, de uma nova liderança ou de novas lideranças, de que isso, né, não seria tão prioritário nesse momento, né? Essa linha, né, do presidente aí do PT de Taubaté é uma linha que para você é mais nacional ou é uma fala localizada dele? Não, eu acho que tem um sentimento que é esse, né? Que o PT não ganha sem o Lula nessa eleição de 2026. Pode ser que daqui a 6 anos, com um governo consolidado, resultados, mais entregas. Veja, a reeleição do Lula em 2006 foi talvez mais difícil do que a da Dilma em 2010. Então, mesmo ela sendo uma mera desconhecida, na época era uma mera desconhecida. Então, eu acho que o olhar o foco do partido, por enquanto, é continuar com Lula e reelegê-lo em 2026. Entendi. E o Renato, fala um pouco aí da atuação da imprensa nessas eleições e já começar com as eleições de São Paulo, né? As eleições de São Paulo para mim, foi marcado por uma enorme despolitização, né? Muito por conta aí da figura do Marçal, que eu gostaria que você comentasse, né? E para mim, o que eu pude perceber, né, é que a grande imprensa, né, meio que se aproveitava dessa figura do Marçal para poder ganhar o seu engajamento, né? Porque tem um cara lá causando, e o cara causando é bom, né, para a TV, porque vai ganhar mais audiência, mais gente vai ver o debate, né, cadeirada, pontapé, murro. Como que você vê essa postura da grande imprensa em relação ao Pablo Marçal? Eu acho que a imprensa foi condescendente com o Marçal, principalmente nos primeiros debates. Talvez o veículo que fez o que não deveria ter feito foi a Bandeirantes, quando trouxe ele para dentro do debate, do primeiro debate. Não precisava. Ali, não entendi o critério utilizado pela Band para convidá-lo. E a partir dali ele acabou crescendo muito, se consolidando como um nome forte, e aí era obrigatório chamá-lo para discutir, afinal, ele tinha uma porcentagem de votos que o garantia, se não tecnicamente, mas pelo menos do ponto de vista moral, nos debates. Você não podia desprezar a intenção de votos daquele candidato. Mas depois de ter feito tudo que fez, faltou para a imprensa apontá-lo como ele é, do jeito que ele é, tratá-lo como um criminoso. Ele foi normalizado, como se houvesse na política uma certa permissão para pessoas como Marçal, porque seriam todos, de alguma maneira, quase criminosos, né? E isso fez muito mal para a democracia paulistana. Ele foi quase ao segundo turno, bateu na trave. Imagine uma eleição
com Marçal no segundo turno. E pior, né? Se fosse Marçal e Nunes, São Paulo estaria em péssima... seria hoje o dia de luto da esquerda brasileira. Bateu quase na trave essa eleição num segundo turno entre Nunes e Marçal. Agora é tratá-lo como página virada, é não dar mais espaço para ele ficar se projetando. Vamos ver se a mídia faz isso ou não, se ela vai continuar abrindo espaço para o Marçal. E como fazer isso, né, o Renato? Porque o que eu vejo é que ele vai tentar 2026, né? Será? Será que ele vai poder? Porque o que ele fez contra o Boulos é muito grave. E pode redundar em uma uma condenação por crime eleitoral, pode tirá-lo da eleição, segundo algumas pessoas dizem, nos próximos 8 anos. Entendi. O Renato, né? Você falou aí da imprensa ter aceitado o Marçal, ter chamado o Pablo Marçal para os debates, isso acabou virando um looping que todas, né, chamaram. Uma coisa que eu sempre critico, né, nos debates aí eleitorais, né, é que candidaturas, né, que o pessoal chama candidaturas ideológicas do campo da esquerda, como, por exemplo, candidaturas do PSTU, da Unidade Popular, né, e até mesmo, né, em menor instância, do PCO, essas candidaturas não são chamadas no debate, né, e independente, né, se o pessoal, se, né, tem parlamentar ou não, né, no Congresso, os caras são tão candidatos como o Pablo Marçal. Como que você, né, enquanto jornalista, comunicador, vê a exclusão desses partidos aí no debate político, né, que acontece na TV? Olha, são partidos minúsculos, né, Guilherme? Eles não têm densidade eleitoral, não têm representação no Congresso, não têm intenção de votos na sociedade. Se todo e qualquer partido que tiver um candidato for chamado para disputar, para fazer debates, se inviabiliza os debates. Esses partidos precisam também ter projetos eleitorais, que não é o caso. Se tornaram aparelhos familiares. É uma tristeza que os partidos de extrema esquerda aqui no Brasil, mais na ponta da esquerda, que se dizem, né, socialistas, marxistas e tal, tenham se tornado essa nulidade que se tornaram. Então, eu, sinceramente, não vejo como com olhos de consternação essa não participação deles nos debates. Eu acho que é natural que isso aconteça. Eles têm que se fortalecer. Mas não, mas assim, o Renato, aí me permita discordar de você. Não seria o caso, né, de repensar o modelo, né, dos debates a ponto que consiga, né, abranger, né, essas candidaturas? Porque Olha, eu posso dar um exemplo? Desculpa interromper, porque aqui em São José, né, dos Campos, né, cidade onde que eu moro e cidade onde que eu voto, né, tivemos 6 candidaturas, né, 3 do campo da direita e 3 candidaturas do campo da esquerda progressista. A única candidatura, né, que não participou dos debates foi a candidatura do PSTU. Ou seja, participaram 5
em vez de 6. A parte, por exemplo, a participação de mais uma, será que iria inviabilizar, né, o debate, ia prejudicar a qualidade do debate se colocar mais um candidato ali? Para mim não faz muito sentido. Pois é, Guilherme, mas assim, eu, por exemplo, sou a favor de que tenha um corte de porcentagem eleitoral mesmo para a participação no debate. Ao contrário, eu acho que tem que diminuir o número de debatedores. Debates com muita gente, eles não qualificam, eles desqualificam as discussões. Em geral, é assim que acontece. Então, e a mesma coisa também defendo uma reforma política que diminuísse o número de partidos, que houvesse um corte de cláusula de barreira maior e que a gente não tivesse essa miríade de partidos políticos. Porque quem se favorece com isso não é a esquerda, em geral é a direita. O que acontece hoje? Muita gente deixa de votar vereadores do campo progressista porque tem um amigo que é candidato. Esse amigo candidato de que partido? Em geral, de um entre os 30 partidos da direita brasileira, do Centrão, de todos esses caras, que lançam candidatos aos borbotões. Enquanto o campo progressista, a esquerda, tem 4, 5 partidos para lançar candidatos, e às vezes nem compõe chapa, em muitas cidades, a direita tem 20, 30. Isso é ruim. Nós deveríamos ter 5, 6, 7 partidos no Brasil. Isso seria, quando muito, 10. Isso seria, nós teríamos uma democracia mais organizada. E tenho certeza teríamos representações maiores dos partidos progressistas e de esquerda, principalmente nos cargos parlamentares. Mas não seria antidemocrático? Porque, por exemplo, eu tenho um grupo político, né, de esquerda, e eu não vou, e eu talvez eu quero, né, transformar esse grupo num partido político. Né? Nessa sua lógica, eu teria que entrar numa outra organização política de esquerda, né, para poder, né, participar do jogo. Isso, e aí crescer aos poucos e montar o seu partido quando ele tiver densidade real. Né? O que é o PCO aqui, com toda tranquilidade, Guilherme? É um partido, é uma familiocracia. É um partido que o filho agora foi candidato a prefeito, o pai sempre foi candidato a prefeito, a mulher era candidata a prefeito, a esposa. É um partido familiar. Em vários lugares, ele teve 0,01% dos votos na São Paulo. Teve menos de 1.000 votos. Esse partido representa o que do ponto de vista da sociedade? Não vai me convencer de que nós temos um problema ao contrário. E por quê? Você tem os PMB, PRTB da vida, e o PRTB lança um Pablo Marçal e tem 20%. Não é 0,01%. A distorção favorece a quem? Se o PRTB não existisse, o que seria justo, porque não tem representação nenhuma no Congresso, não pudesse disputar a eleição enquanto não tivesse representação, o que teria acontecido? O Pablo Marçal não existiria. Mas não sei, mas ele poderia, por exemplo, ir para um outro partido? O partido com representação provavelmente já teria candidato. Ele não acharia esse lugar tão facilmente se você não tivesse essa miríade de partidos. Você teria nos partidos consolidados já os acordos, as candidaturas, e um candidato outsider desse não surgiria do nada. Entendi. E ainda falando da grande imprensa, né, eu acompanho, né, a revista Fórum, e uma coisa que me chama, uma coisa que vocês escreveram e eu acho que foi correto, né, foi o modo de como, né, a grande imprensa tratou o laudo fake, né, do Pablo Marçal contra o Guilherme Boulos, né, chamando aí de um suposto, né, laudo falso. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esse tratamento. Tratamento equivocado.
né? De cara ficou claro que o laudo era falsificado, o médico estava morto, a assinatura não era do médico. A filha disse que o médico não teria assinado, tinha todos os elementos. Então não pode ser mais chamado de suposto. É um laudo falso. Né? Suposto é se houvesse dúvida. Não tinha mais dúvida. Mas você veja como a mídia normaliza pessoas como Pablo Marçal. Normaliza. Entendi. Falando dessa normalização, né? E aí eu queria te passar a bola. Não houve uma normalização do sistema com o Pablo Marçal, da qual a grande imprensa faz parte, porque, por exemplo, uma coisa que eu fiquei, né, eu fiquei meio, né, incrédulo, né, é como que a justiça não fez nada com a candidatura do Pablo Marçal, porque, né, era uma semana sim, outra também, ele cometendo, né, irregularidade, infringindo aí as regras do jogo eleitoral, né, abrindo aí canal de YouTube, página, né, que não poderia abrir. É como se você fosse candidato e participasse também, né, das lives, né, da revista Fórum, né? E eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. A justiça passou pano, né, para o Pablo Marçal? A Justiça Eleitoral tem passado pano, em geral, para muitas candidaturas, né, que tem usado de estratégias criminosas para ganhar a eleição. O que o Bolsonaro fez na eleição passada? Ele deu dinheiro para taxista, dinheiro para caminhoneiro, dinheiro para não sei o que, para Uber, pôs dinheiro na mão das pessoas para votarem nele. Era um projeto que durava só até a eleição. Né? Teve várias cidades, denúncia do Caco Barcelos, que o pessoal comprava voto, fazia fila para pagar voto. E ele não foi, não sofreu nada. Eles interditaram estradas no Nordeste para nordestino não votar. Ele não foi impugnado. Ninguém foi punido por isso. Certo. E eu Renato, indo aí para a parte final da nossa entrevista, né? Uma coisa que chamou a atenção, que acho que a gente precisa conversar, e você, como comunicador de esquerda, que tem um canal, né? Tem canal no YouTube, tem páginas, né? Tem uma estrutura, né, bem mais avançada que, por exemplo, mesa de debates. A esquerda hoje, ela está apanhando da extrema-direita nas redes sociais. Como a gente vira esse jogo? Você podia repetir? Só não entendi a última parte da tua pergunta. Como que a gente vira esse jogo, né? E se você acha que a extrema-direita, né, desculpa, a esquerda está apanhando da extrema-direita nas redes sociais, canal do nas YouTube? redes sociais. Né? A gente já foi melhor de redes sociais do que atualmente. Esse é um fato. Esse é um fato que precisa ser dimensionado e avaliado. Mas veja, no Recife, o João Campos detonou. Teve 70 e poucos % de aprovação de votos. E de votos. Ele ganhou fazendo um trabalho excepcional do quê? De redes sociais. O Paz ganhou bem no Rio. O Paz é um craque de redes sociais. Tem um guri lá, que inclusive fazia campanha para o PT de graça, que é o Jefferson, que fazia o Dilma Bolada. Margarida Salomão se elegeu em Juiz de Fora, que, pelo que me contam, ela tem uma excelente equipe de comunicação. Então é preciso fazer agora também, sabe, uma caça de talentos. Verificar onde estão as pessoas boas
e montar isso dentro de uma perspectiva nacional. Entendi. Mas, por exemplo, né, redes como, né, o Mesa de Debates e a sua, como incentivar isso para além, né, das eleições, né? Então, eu acho que esse é o desafio. Fico feliz que algumas candidaturas que se elegeram têm um trabalho de base importante. Isso eu tenho visto em várias cidades, elegendo para vereadores. Teve uma lufada, uma nova geração da política que está fazendo trabalho de base, que está se elegendo. Vou dar um exemplo. Luna Zaratini, em São Paulo, foi a mais votada. Ela era suplente na eleição passada. Ela vence essa eleição com 100 mil votos. É um destaque, uma pessoa da nova geração da política que tem trabalho de base. A Tainá de Souza, do PT, vários no Rio de Janeiro. Tainá já está sendo reeleita e é uma pessoa que tem um trabalho sério de base bastante importante. Liana Cirne, em Recife, uma das mais votadas. Estou falando do PT, fundamentalmente, né? Mas podia falar do PSOL, podia falar da Duda Salabert, em BH, que teve uma votação muito bonita do PDT. O próprio Guilherme Boulos é um pouco isso, né? É um cara jovem, é um sopro de renovação. Você vai ter que apostar na renovação. Acho que tem uma geração de PT original que está indo embora, inclusive tecnicamente, vamos dizer assim. Pessoas estão abandonando a política por conta de idade avançada e tal. Tem uma geração intermediária, que eram jovens quando o Lula tinha 40 anos, tinham 20, que já está chegando aos 60 e também está começando a colocar as botas. E vem surgindo, pela seleção, eu acho que a que mais me parece que isso desponta com mais força, no PT, que é o partido principal da esquerda brasileira, uma nova geração que está ganhando mandatos. O PSOL não, o PSOL teve sempre muita força na juventude, e até o PCdoB também, né? Por conta da Uni. Certo. Ô, Renato, né? Você falou aí questão de trabalho de base, uma coisa que me chamou a atenção aqui em São José, e eu gostaria que você, né, falasse um pouco se isso é um problema só daqui ou se é um problema mais geral. É que, por exemplo, aqui em São José eu acompanho bastante a luta, né, de regularização fundiária e luta aí contra a precarização dos bairros, né, aqui na cidade, né? E uma coisa que me assusta, e eu já falei isso abertamente nos fóruns, né, de esquerda, a ausência, né, da esquerda nesses lugares, né? Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, chegou o período das eleições, eu acompanho a luta, né, dos moradores, os moradores levantam questões, né, justas, né, que falta ônibus, né, para eles poderem se locomover na cidade, os ônibus que estão quebrados, e na hora H, né, a esquerda não apareceu, e quem apareceu foi um candidato, né, que tem muita influência no setor evangélico da cidade, né, que é do União Brasil, que acho que você deve conhecer, que é o Dr. Elton, que é deputado estadual. E eu gostaria de saber de você o seguinte, isso é uma coisa, problema só de São José, ou, né, isso se reflete, né, de modo mais geral? Olha, eu acho que, assim, em geral, nessas lutas, quem está mais presente são os partidos do campo progressista. Aí, não só o PT, como o PSOL, o PCdoB, principalmente esses três partidos, e talvez os partidos menores, né, são os que estão mais envolvidos. Aí, no caso de ser
uma pessoa do União Brasil, o Dr. Elton, me surpreende até. Mas tendo a achar que isso é uma questão mais de São José. Tendo a achar. Aliás, São José que teve uma votação muito pequena para o candidato do PT, que já foi prefeito aí, já teve prefeitura, né? Teve 11,67% dos votos, estava olhando agora aqui, e ficou em quarto lugar, né? Os três candidatos da direita, né, fizeram aí 1, 2, 3, né, tiveram aí no pódio das eleições, e o 4, 5, 6 ficou na esquerda, né, que é o PT, o PTT, né, e o PSTU. Certo. Então, acho que é isso aí, Renato. Eu quero aqui agradecer a sua participação, né? Agradeço demais por você ter, né, a atenção, por ter aceitado aí o convite aqui do canal, né? Esperamos que a gente consiga fazer outras atividades como essa. E passo a palavra aí para você fazer suas considerações finais. Se quiser colocar mais algum elemento que você acha importante que a gente deixou passar aqui do debate, fique à vontade. Olha, eu acho que a gente está num momento de balanço eleitoral, né? Depois do primeiro turno, você faz um balanço, olha como estão as coisas, respira e vai para o segundo turno nas cidades que ainda tem segundo turno. Tanto os jornalistas fazem isso, como os políticos. Meu balanço, Guilherme, é um balanço equilibrado, vou dizer assim. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não acho que foi uma vitória estrondosa da direita. O PL queria fazer 1.000 prefeitos, fez 550. O PT tinha 170, fez 251. É dizer, o PT fez metade dos prefeitos do PL, mas, em geral, é assim que acontece. Os partidos de esquerda são mais de propostas e menos municipalistas. Eles nunca tiveram... O PT, quando foi no seu auge, lá em 2010, teve 600 e poucos prefeitos, mas isso foi completamente fora da curva. Completamente fora da curva. E houve um aumento também no número de vereadores, que saiu de... O PT aumentou em vereadores, o PSOL, se não me engano, perdeu, e o PCdoB também. Mas, no cômputo geral, dá um aumento de vereadores. O PSB teve um aumento considerável, está na frente ampla com o PT, de vereadores também. Então, eu diria que o copo está 60% cheio e 40% vazio. Dá para você olhar só para a parte vazia, dá só para você olhar para a parte cheia, mas ele está um pouquinho mais cheio, né? Com todas as dificuldades, e temos segundo turnos em cidades muito importantes. Uma vitória do Boulos em São Paulo, que é muito difícil, muito, muito difícil. Mudaria toda a análise desse resultado eleitoral. Entendi. Então, acho que é isso aí. Mais uma vez, agradecendo ao Renato, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debate Instituto Um Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente as nossas entrevistas, matérias, né, e programas. Vamos seguir aí, na medida do possível, debater, né, sobre as eleições até o segundo turno, né, fazer aí os balanços. E siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e também no Quai. E falar aqui da nossa campanha financeira, do nosso Pix, 385-007-02800, CPF. Lembrando que nós somos uma mídia independente, né? E lembrando também que a gente, do Mesa de Debates, a gente pretende fazer a cobertura aí das manifestações contra o G20, né? Sobre o G20 no Rio de Janeiro, em novembro. E quem puder ajudar a gente, né, na contribuição financeira para a gente, né, estar lá, a gente agradece. Qualquer quantia, né, vai ser aí bastante bem-vinda.
Então é isso aí, a programação continua. Um forte abraço e fui.